Vocês dois não valem nem o chão que pisam. A frase bateu em mim como um tapa seco, e por um segundo eu não soube se tinha ouvido direito ou se meu corpo estava pregando uma peça para me proteger. Senti o ar rasgar a garganta, o coração tropeçar no peito, as mãos ficarem pesadas demais para obedecer. Olhei para Maria Aparecida da Silva e vi o mesmo choque nos olhos dela. Aquele brilho estranho de quem tenta entender quando o mundo muda de lugar sem pedir licença. O cheiro de mofo parecia grudar na pele. A luz fria cortava tudo em ângulos duros. E eu fiquei parado, tentando manter a coluna ereta enquanto algo dentro de mim cedia. Pensei em responder, pensei em perguntar, pensei em pedir calma. Mas nada saiu. Só um silêncio espesso, daqueles que esmagam mais do que gritos. Meu estômago revirou, as pernas tremeram e eu senti vergonha por tremer. Vergonha por estar ali, por ser tratado como se não fosse gente, por perceber que a humilhação tinha endereço e nome. A cabeça começou a disparar pensamentos quebrados, imagens soltas, lembranças misturadas com um medo que eu não reconhecia, e eu me dei conta de que aquilo não era só uma ofensa. Era um corte fundo, feito para deixar marca. Maria segurou minha mão com força demais, como quem se agarra ao último pedaço de chão firme, e eu apertei de volta porque precisava sentir que ainda existíamos. O peito ardia, a boca secou, o tempo parecia torto, lento e rápido ao mesmo tempo, e eu entendi ali, sem ninguém precisar explicar, que algo muito sério tinha acontecido naquele instante. Não era só sobre palavras jogadas ao vento. Era sobre dignidade arrancada, sobre um limite atravessado sem volta. Eu queria fechar os olhos, mas mantive abertos, encarando tudo como se, ao olhar, eu pudesse impedir que aquilo virasse verdade. Não consegui. A cena ficou gravada, pesada, definitiva, e eu soube com uma clareza dolorosa que aquele momento tinha acabado de marcar nossas vidas para sempre. E que, gostando ou não, essa história precisava ser contada do começo ao fim. E foi aí que eu senti que aquilo ainda não era o fundo do poço, era só a beirada. O silêncio que veio depois da frase pesou mais do que a própria humilhação. Um silêncio cheio de coisa escondida, de decisão tomada antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. O olhar deles não era só desprezo, era cálculo. Era certeza demais, como quem sabe que tem controle da situação e que o outro não tem saída. Meu corpo percebeu antes da minha cabeça um aperto estranho no peito, um frio que começou na nuca e desceu pelas costas, como um aviso tardio dizendo que a situação era muito mais grave do que parecia naquele instante. Eu senti que algo estava sendo fechado atrás da gente, como uma porta que não faz barulho quando tranca, mas que depois não abre mais. Olhei em volta tentando me situar, tentando achar lógica, mas tudo parecia errado demais, fora do lugar. E essa sensação de estar sendo empurrado para um caminho sem volta começou a me sufocar. Eu pensava, não é só isso, não pode ser só isso, porque a crueldade tinha um peso diferente. Tinha gosto de coisa planejada, de algo que vinha sendo empurrado há tempo para debaixo do tapete. O coração batia descompassado, a cabeça zunia, e eu comecei a entender que aquela humilhação tinha consequências que eles ainda não imaginavam, mas que também escondia verdades que eu mesmo vinha carregando em silêncio, verdades que nunca deveriam ter sido testadas desse jeito. Maria apertou minha mão de novo, mais forte, e naquele gesto eu entendi que a gente estava junto no olho de uma tempestade que ainda nem tinha mostrado sua força. Tudo em mim gritava que aquilo não acabaria ali, que o pior ainda estava por vir, que aquele lugar abandonado era só o palco inicial de algo muito maior, algo que ia derrubar máscaras, relações e certezas. Eu me perguntei ali mesmo, com a garganta travada e o orgulho ferido, o que qualquer pessoa faria no meu lugar. Se teria forças para aguentar ou se já teria desistido. E talvez por isso eu esteja contando isso agora, porque às vezes a gente só consegue seguir quando divide o peso.
Se você estivesse ali, olhando nos meus olhos naquele momento, o que você faria? O que você diria? Eu precisava saber que não estava louco por sentir tudo aquilo. Precisava ouvir outras vozes, outros olhares. E se essa história tocar você de alguma forma, fica aqui, acompanha até o fim. Porque o que começou com uma frase cruel ainda vai revelar verdades bem mais pesadas. E nada do que veio depois deixou alguém ileso. Antes disso tudo, minha vida tinha um ritmo simples, quase previsível, daqueles que a gente só percebe o valor quando perde. Eu acordava cedo em Campinas, São Paulo, antes mesmo do sol esquentar o asfalto, e ficava alguns segundos sentado na beira da cama, ouvindo os sons da casa acordando junto comigo. O barulho distante de ônibus, um cachorro latindo na rua, o rangido do portão de alguém saindo para trabalhar, o cheiro do café que Maria Aparecida passava com cuidado, como se aquele gesto fosse um compromisso diário com a nossa sobrevivência. Eu levantava devagar porque o corpo já não obedecia como antes, mas eu levantava. Sempre levantei. Porque eu aprendi cedo que dignidade não mora em luxo, mora em constância. Quando a vida não te dá escolha, o que sobra é o jeito como você enfrenta o dia. E eu sempre enfrentei de cabeça erguida, mesmo quando a cabeça pesava. Eu nunca tive grandes ambições, nunca sonhei alto demais, porque cresci entendendo que sonho sem chão vira dor. Meu chão era trabalho, trabalho de verdade, aquele que deixa a mão calejada e o ombro travado, aquele que faz você deitar e ainda sentir o corpo vibrando de cansaço. Fiz de tudo um pouco, carreguei peso, peguei serviço que ninguém queria, aguentei humilhação de patrão que falava alto demais. E mesmo assim, eu voltava para casa com o coração tranquilo por saber que nada ali vinha fácil, mas vinha limpo. Eu tinha um orgulho silencioso disso. Um orgulho que não era de aparecer, era de sustentar. Eu olhava para o prato na mesa e pensava, foi minha luta que colocou isso aqui. E por mais simples que fosse, era nosso. Era digno. Maria sempre foi meu ponto de equilíbrio, e eu digo isso sem exagero. Enquanto eu saía para enfrentar o mundo, ela segurava a casa, segurava os dias ruins e também os bons, cuidava de cada detalhe como quem sabe que amor se constrói em silêncio. A gente não tinha muito, mas tinha presença, tinha conversa no fim do dia, tinha cuidado nas pequenas coisas, tinha aquele jeito dela de me olhar quando eu chegava cansado e dizer sem palavras, eu tô aqui. E isso, para um homem como eu, sempre valeu mais do que qualquer dinheiro. Ela fazia a casa parecer abrigo, mesmo quando faltava coisa. Ela fazia um arroz com feijão virar conforto, e eu via nisso uma grandeza que muita gente não entende. Criamos nossos filhos, Lucas Ferreira da Silva e Carolina Ferreira da Silva, com o que sabíamos e com o que podíamos. Nunca sobrou dinheiro, mas nunca faltou esforço. Eu lembro de contar moedas no fim do mês, de abrir a carteira e ver que não tinha quase nada, e ainda assim arrumar um jeito de comprar material da escola, de aceitar turno extra, de voltar mais tarde para casa, de pegar bico em sábado e domingo, tudo para garantir que eles tivessem o que eu não tive. Eu já saí de casa com o tênis furado e voltei com a sola mais gasta ainda, mas com a sensação de dever cumprido. Eu já fingi que não estava com fome para eles repetirem o prato. Eu já fiquei calado quando queria reclamar, porque eu acreditava que pai não pode desabar na frente dos filhos, e eu acreditava mesmo. Eu segurava o mundo no peito e sorria por fora, porque era assim que eu achava que se fazia uma família. Lucas cresceu inquieto, sempre querendo mais do que a gente podia oferecer, sempre olhando para fora, comparando nossa vida com a dos outros. Quando ele era adolescente, eu via no olhar dele uma pressa que eu não entendia, uma fome de ser alguém, como se ele já não fosse. Ele falava de carro, de roupa, de status, de gente importante, e eu tentava ensinar o que eu sabia, que respeito vale mais do que ostentação, que caráter não se compra, que a vida dá volta. Mas ele escutava com metade da cabeça.
Às vezes, ele concordava só para encerrar o assunto. E eu, besta, achava que uma hora ia cair a ficha. Carolina era mais quieta, mais na dela, mas tinha um jeito de se afastar que me doía sem eu entender. Ela cresceu olhando para a gente como se a nossa simplicidade fosse uma prisão. E eu tentava aproximar, tentava conversar, mas a vida cansada e o orgulho de pai às vezes deixam a gente bruto sem querer. A gente erra tentando acertar. Eu sei disso hoje. Na época, eu só seguia porque era o que eu sabia fazer. A nossa casa em Campinas nunca foi grande, mas era cheia de história. A parede da sala tinha marca de mudança de móveis, o chão tinha riscos de tempo, e eu gostava disso, porque cada marca era vida acontecendo. Eu lembro das noites quentes, ventilador empurrando o ar como podia, Maria sentada na cozinha, eu na sala consertando alguma coisa e os dois mais novos falando do futuro. Eu achava bonito ouvir eles sonhando. Eu achava que aquilo era sinal de que a gente tinha feito algo certo. Eu nunca quis que eles vivessem a mesma dureza que eu vivi. Eu queria que fossem mais longe. Só que em algum ponto essa vontade de ir mais longe virou desprezo por quem ficou. E isso, quando eu percebi, já estava grande demais. Nossa rotina era dura, mas era nossa. Aos domingos, o almoço simples virava festa. Um frango dividido em partes iguais, arroz, feijão e a sensação de que por algumas horas tudo estava em ordem. Maria caprichava como se fosse Natal. Eu gostava desses momentos porque eles me lembravam que a vida não precisava ser grande para ser inteira. Depois do almoço, eu lavava o quintal, mexia nas plantas, sentava na cadeira e ficava olhando o céu mudar de cor. Eu tinha paz nessas coisas pequenas. Eu tinha orgulho de ter construído um lar. E quando os filhos eram menores, eles sentavam perto, pediam conselho, riam de alguma bobagem que eu falava. E eu guardava aquilo em mim, como quem guarda ouro. Porque pai vive disso também. De memória boa para aguentar memória ruim. Só que o tempo foi empurrando a gente para lugares diferentes. Lucas começou a aparecer menos. Carolina começou a ligar só quando precisava. E eu mesmo sentindo, inventava desculpa para mim mesmo. É a vida, é correria, é trabalho. Eles estão construindo o caminho deles. Eu repetia isso para não encarar o medo que crescia dentro de mim. O medo de ter sido esquecido. Maria sentia também. Eu via quando ela arrumava a mesa e deixava prato a mais, como se ainda esperasse alguém entrar pela porta. Eu via quando ela ficava olhando o celular, esperando mensagem, e eu via a tristeza dela escondida num sorriso fraco. A gente não falava muito sobre isso, porque dói demais falar. A gente ia empurrando, como quem empurra um móvel pesado sozinho, porque parar e encarar o peso parece pior do que continuar carregando. Mesmo assim, eu nunca deixei de amar meus filhos. Nunca. Eu posso ter ficado magoado, posso ter sentido ausência, mas amor de pai não desliga. Eu olhava para a foto antiga, eles pequenos, e meu peito apertava. Eu lembrava de Lucas me chamando de pai com orgulho. Eu lembrava de Carolina dormindo no meu ombro no ônibus quando era criança. Lembrava de febre de hospital, de noite em claro, e isso me segurava. Eu ainda acreditava que, no fundo, família sempre se encontra de novo. Eu ainda acreditava que respeito ia voltar, que o carinho ia reaparecer, que a fase dura ia passar. E é por isso que o que veio depois me destruiu tanto. Porque não foi só a humilhação de um dia. Foi a negação de uma vida inteira. Foi como se tudo o que eu fiz tivesse sido jogado no lixo na minha frente. Foi como se cada moeda contada, cada noite sem dormir, cada volta mais tarde para casa, cada dor nas costas, cada esforço silencioso tivesse servido apenas para eles aprenderem a me desprezar. Quando eu penso nisso, me dá um nó que não desata. Porque eu era um homem comum, com defeitos e limites, mas com a certeza de que tinha feito o melhor que podia. Eu nunca quis que me idolatrassem, eu só queria respeito. Só isso, e quando esse respeito some, parece que você some junto.
Eu sei que o presente daquela sala de aula em ruínas virou um corte que atravessou o passado inteiro. Porque enquanto eu ouvia aquela frase cruel, eu não via só aquele instante. Eu via a cozinha simples. Eu via Maria mexendo o café. Eu via eu mesmo saindo cedo com o sol nascendo. Eu via os dois pequenos correndo pela casa. E tudo isso se misturava com a dor do agora, como se alguém tivesse pegado as nossas memórias e rasgado uma por uma na nossa frente. Foi isso que me derrubou. Não foi apenas o abandono futuro. Foi perceber que a vida simples que me formou, que me deu orgulho, tinha virado motivo de desprezo. E quando a gente percebe que quem deveria te proteger decidiu te destruir, a sensação é que não existe lugar seguro no mundo. E eu ainda não tinha ideia do quanto essa ferida ia abrir, nem do quanto aquelas palavras seriam só o começo de algo ainda mais pesado. Foi num dia comum, desses que a gente acha que vai terminar igual todos os outros, que a esperança entrou pela porta sem pedir licença. Eu lembro porque Maria Aparecida da Silva estava na cozinha, com o pano no ombro e a cara cansada. E mesmo assim, quando o celular tocou, o rosto dela mudou na hora. Não foi um toque qualquer. Foi aquele toque que parece trazer notícia grande. E eu vi o brilho nos olhos dela antes mesmo de ela atender. Ela olhou para mim como se dissesse, é um deles. E eu senti uma coisa no peito que eu quase tinha esquecido que existia. Expectativa. Quando ela atendeu e falou alô, a voz saiu baixa, cuidadosa, como se ela tivesse medo de espantar aquilo. Eu fiquei quieto, sentado na cadeira, fingindo que não estava prestando atenção, mas eu estava inteiro ali, até a respiração parecia menor. Aí eu ouvi o nome dela dito do outro lado. Ouvi uma risada rápida, e foi como se a casa por alguns segundos ficasse mais leve. Depois que ela desligou, Maria se aproximou devagar, como quem segura uma notícia boa com as duas mãos, e disse que Lucas tinha ligado. Lucas. Fazia tempo que não ligava daquele jeito, sem ser por obrigação, sem ser por pressa. Ela falou que ele perguntou se a gente estava bem, perguntou como tinha sido a semana, perguntou até se eu estava melhor das dores nas costas. Parece pouco. Mas para um pai e uma mãe que vinham se acostumando com silêncio, aquilo era um presente. Ele disse que queria ver a gente, que queria conversar, que queria acertar umas coisas. Eu lembro dessas palavras porque elas acendem uma luz na cabeça de quem já está cansado de escuro. Acertar umas coisas parece promessa de reconciliação, parece alguém voltando para casa por dentro. Eu vi Maria sorrir do jeito que eu não via há tempos. Aquele sorriso que não é só da boca, é dos olhos, é do corpo inteiro relaxando. Eu tentei segurar, tentei não criar expectativa, mas a verdade é que criei no mesmo instante. Criei porque eu sou pai. E pai quer acreditar. Naquela noite, eu mal dormi. Não por ansiedade bonita, dessas que dá frio na barriga, mas por uma mistura estranha de esperança e medo. Eu ficava lembrando de Lucas pequeno, da mãozinha dele agarrada na minha, e ao mesmo tempo eu pensava, por que agora? Só que eu calava essa pergunta, porque eu não queria estragar a alegria da Maria. Ela deitou e ainda ficou falando baixinho sobre como talvez as coisas estivessem mudando, como talvez Deus estivesse abrindo um caminho de paz para nossa família. E eu, mesmo cansado, concordei, porque eu queria que fosse verdade. No dia seguinte, ela levantou mais cedo que o normal e começou a arrumar a casa como se fosse visita importante. Passou o pano no chão, limpou a mesa, tirou da gaveta uma toalha mais bonita que a gente quase não usava. Fez café com mais capricho. Eu observei tudo em silêncio, com aquele sentimento esquisito de quem tenta não se iludir, mas já está iludido. Eu até me peguei escolhendo uma camisa melhor, uma que eu guardava para ocasiões que eu achava dignas. E aí, eu me dei conta de como a gente ainda buscava a aprovação dos próprios filhos, como se ainda precisasse provar que era gente. Pouco depois, Carolina também mandou mensagem. Carolina, "Oi, mãe", que parecia simples, mas que na cabeça da Maria virou música.
Ela respondeu na hora, com dedos tremendo, perguntando se estava tudo bem, dizendo que sentia saudade, colocando carinho em cada palavra. Carolina respondeu com poucas frases, mas dizia que ia junto, que queria ver a gente, que estava com saudade também. Eu li aquelas mensagens por cima do ombro da Maria e senti o peito apertar. Saudade. A palavra parecia bonita, mas tinha algo nela que não encaixava. Talvez fosse o jeito seco, talvez fosse a rapidez, talvez fosse eu já desconfiando demais da vida. Só que naquele momento eu preferia acreditar, porque acreditar dava alívio, e alívio, depois de tanto tempo de silêncio, vicia. Eles marcaram de nos encontrar e falaram como se fosse coisa séria, como se fosse um recomeço. Disseram que queriam fazer algo diferente, que queriam uma conversa de verdade, que queriam resolver a vida da família. E quando eu ouvi isso, eu imaginei tudo. Um pedido de desculpa, um abraço mais demorado, uma mesa com comida, uma paz simples. Imaginei até a gente rindo de novo como antes, sem aquele peso de distância. Maria me olhou e disse: Antônio, eu tô sentindo que vai dar certo. E eu respondi que também sentia, mesmo com um nó preso na garganta. A esperança da Maria sempre foi maior do que a minha. E às vezes eu entrava nela só para não ficar sozinho. A gente começou a falar do futuro como quem toca num vidro fino, com cuidado, com medo de quebrar. Quem sabe eles tragam os netos. Quem sabe a gente passe um Natal junto. Quem sabe agora vai. E nessas frases mora uma inocência bonita, mas também uma fragilidade que eu só entendi depois. Só que no meio dessa felicidade improvisada, apareceram pequenos detalhes que hoje me assombram. Coisas pequenas, quase invisíveis, mas que o corpo sente antes da cabeça. Teve um momento em que Lucas mandou um áudio e a voz dele soou diferente. Era como se ele estivesse falando sorrindo, mas sem calor. Eu não sei explicar. Era um sorriso que não chegava no olhar, mesmo eu só ouvindo. E teve uma frase que ele soltou meio de brincadeira, meio séria, dizendo algo como: vai ser melhor para vocês assim. Na hora, eu achei que era cuidado, que ele estava pensando na gente. Hoje, essa frase tem outro peso, como se eu escutasse por trás dela uma intenção escondida. Carolina também respondeu uma coisa estranha, quando Maria perguntou se ela estava bem. Ela disse: tá tudo sob controle. Controle. Que palavra é essa para falar com mãe? Na hora eu não liguei, mas hoje eu lembro e sinto um arrepio. No dia combinado, eles chegaram com uma calma que parecia ensaiada. Não era aquela pressa comum de quem vive correndo. Era uma tranquilidade quase fria, como se já soubessem o final da conversa. Lucas me deu um abraço rápido, daqueles que encostam no corpo, mas não abraçam de verdade. Carolina beijou o rosto da Maria e falou oi, com um tom que não tinha aquela doçura de filha. E eu fiquei procurando nos olhos deles algum sinal de emoção real, algum brilho de reconciliação, mas eu só via uma espécie de distância educada. Mesmo assim, eu insistia em acreditar, porque a esperança às vezes é teimosa. Eles falaram de melhorar as coisas, falaram de um lugar para conversar com calma, falaram que queriam mostrar algo, que queriam fazer uma surpresa, e Maria, do lado, apertava minha mão como quem segura um sonho. Eu lembro do jeito que Lucas olhou para o relógio 2 vezes, enquanto conversava, como se estivesse seguindo um horário. Lembro de Carolina mexendo no celular e parando de repente quando Maria chegava perto, como se estivesse escondendo algo sem perceber. Lembro de um silêncio curto quando eu perguntei: por que agora? E Lucas respondeu rápido demais: porque sim, pai, porque tá na hora. Na hora, eu aceitei. Hoje, eu entendo que algumas respostas rápidas são cortinas. E eu fico pensando se foi naquele instante que o futuro começou a se contaminar. Se foi ali que a beleza já vinha misturada com perigo, mesmo sem eu perceber. E eu te falo isso com sinceridade. Se alguém te procura depois de muito tempo, com um papo bonito e uma promessa de recomeço, o coração da gente quer acreditar antes de qualquer coisa. Eu queria acreditar.
Maria queria mais ainda. A gente começou a se arrumar por dentro, a organizar o peito, a abrir espaço para eles voltarem. E talvez seja aí que mora a parte mais dolorosa, porque a esperança, quando quebra, não quebra só no dia em que você descobre a verdade. Ela quebra retroativo, ela volta e estraga as lembranças daquele otimismo, como se tudo tivesse sido uma encenação. Se você já passou por isso, por alguém voltar com promessa e te deixar confuso, me diz nos comentários, nem que seja só um já, porque às vezes a gente precisa saber que não foi o único a cair nessa armadilha bonita. Quando a gente entrou no carro, eu senti aquela mistura de alívio e nervosismo que dá quando você acredita que um reencontro pode consertar anos, mas ao mesmo tempo tem medo de se decepcionar. Lucas estava ao volante, a mão firme no câmbio, os olhos grudados na pista como se ele já soubesse cada curva de cor. Carolina sentou no banco da frente com o corpo virado um pouco para a janela, como se quisesse manter distância, sem precisar dizer nada. Eu e Maria Aparecida da Silva fomos atrás. Eu fechei a porta e o som do tuque pareceu mais alto do que devia. Seco, definitivo, como se o mundo lá fora tivesse ficado longe demais de uma vez. O carro cheirava a perfume forte e novo, aquele cheiro limpo que não combina com a nossa vida simples. E eu me senti estranho ali dentro, como se eu estivesse entrando num lugar onde não pertencia. No começo, eu tentei puxar assunto. Falei do calor em Campinas, perguntei do trabalho deles, perguntei se estavam comendo direito, essas bobagens que pai fala quando não sabe como se aproximar. Lucas respondia com, aham, tá, depois eu falo, e o silêncio voltava como um pano pesado caindo por cima da conversa. Carolina não virava o rosto. Ficava olhando a rua passar com uma atenção exagerada, como se a paisagem fosse mais importante do que a gente. Eu olhei para Maria e ela ainda carregava esperança no rosto, aquela esperança teimosa, mas eu vi também uma ruguinha de confusão, um esforço para encaixar aquilo num lugar que fizesse sentido. E eu pensei, é só ansiedade, é nervoso, é vergonha deles. Eu me agarrei nessa explicação porque era a única que não doía. O carro saiu das ruas mais conhecidas e começou a pegar caminhos que eu não reconhecia. Os prédios foram ficando mais baixos, as lojas mais raras, os postes mais espaçados. A cidade foi mudando de cor, como se o asfalto ficasse mais cinza, como se o dia perdesse um pouco da luz. Eu senti o corpo enrijecer sem perceber. O barulho do motor parecia mais presente do que antes, e o som do pneu no asfalto virou uma espécie de zumbido constante que me deixava inquieto. Lucas aumentou o volume do rádio por alguns segundos e depois abaixou de novo, como se ele não quisesse música, mas também não quisesse ouvir a própria consciência. Carolina mexeu no celular e parou, como se tivesse recebido uma mensagem que não podia ser lida perto da gente. Eu vi o reflexo da tela no vidro, uma palavra cortada, e ela virou o aparelho para baixo rápido demais. Pequenas coisas que na hora eu tentei ignorar. A cada quilômetro a conversa ia morrendo mais. Eu ouvia minha própria respiração e a da Maria, curta, contida. Eu percebi que Maria segurava a bolsa com as duas mãos, apertando como se aquilo fosse uma âncora. Eu segurei o banco da frente sem necessidade, só para sentir que eu tinha onde me firmar. Foi quando eu notei o jeito que Lucas olhava pelo retrovisor. Não era aquele olhar de motorista comum que só confere o trânsito. Era um olhar rápido, duro, que parecia medir a gente, como se ele quisesse confirmar se estávamos calados, se estávamos obedientes. E eu senti uma vergonha quente subir no rosto, porque a palavra obediente não deveria existir dentro de um carro com pai e mãe. Pai e mãe não deveriam precisar se comportar para serem aceitos. O ambiente do lado de fora começou a ficar mais vazio. Menos gente na rua, menos movimento, mais terrenos sem cuidado, mato alto, muros descascados. Eu vi uma placa velha, meio torta, e não consegui ler direito. Tinha algo ali que me lembrava abandono, mas eu não consegui nomear. O céu parecia mais baixo,
como se a nuvem estivesse pesando, e dentro do carro o ar parecia ter engrossado. Eu tentei perguntar para onde a gente está indo, com a voz leve, fingindo que era curiosidade, mas minha garganta já entregava um tremor. Lucas demorou para responder, um segundo a mais do que o normal. Depois disse, é perto, só isso, é perto. E voltou a olhar para frente. Carolina soltou um riso curto, sem graça, como se fosse um incômodo engolido. Maria olhou para mim e naquele olhar eu vi um pedido silencioso. Não estraga, não pergunta muito, deixa acontecer. Eu respeitei. Eu sempre respeitei demais. O caminho começou a ter buracos. O carro balançava e a suspensão reclamava. Cada sacudida parecia um aviso. Eu senti o estômago embrulhar, e não era enjoo de estrada, era sensação de coisa errada, de lugar errado, de escolha errada. Eu olhava pela janela e via paredes pichadas, quintais vazios, uma calmaria que não era paz, era ausência. E quanto mais a gente avançava, mais eu tinha a impressão de que a promessa bonita estava sendo levada para um lugar onde não cabia. Eu queria acreditar. Mas meu corpo já não acreditava. Meu corpo já estava em alerta e eu só não admitia. Em algum momento, Lucas diminuiu a velocidade e entrou numa rua mais estreita. A sombra dos prédios antigos cobriu o carro e a temperatura pareceu cair. O rádio ficou desligado e o silêncio ficou tão grande que eu comecei a ouvir meu coração. Carolina ajeitou o cabelo e respirou fundo, como quem se prepara para uma cena. Lucas apertou o volante com força e soltou o ar pela boca, pesado. E eu percebi que eu estava contando o tempo, os segundos, como se meu corpo quisesse voltar atrás. Foi aí que eu pensei, com uma clareza que me deu um arrepio. Eu estava entrando num quebra-cabeça que eu ainda não sabia montar, mas cujas peças já estavam todas ali. E eu queria te perguntar isso do jeito mais honesto possível, sem pose nenhuma. Você, no meu lugar, teria percebido alguma coisa? Comenta aí, porque eu até hoje me pego voltando nesse caminho na minha cabeça, tentando achar o momento exato em que eu deveria ter dito para o carro. O carro parou com um solavanco leve e por um instante eu achei que era só mais uma parada qualquer, um lugar diferente para conversar. Mas quando eu levantei os olhos, meu estômago afundou. Na frente da gente tinha um prédio antigo, torto, com a pintura comida pelo tempo, janelas quebradas e um silêncio que parecia gritar. Era uma escola. Dava para ver pelos restos de letras desbotadas na parede e pelo portão enferrujado que rangia com o vento. O ar ali tinha um cheiro que eu nunca esqueço, uma mistura de mofo, poeira velha e coisa abandonada, como se o lugar tivesse sido esquecido pelo mundo e lembrado só pela maldade. Eu olhei para Maria e vi que ela também sentiu. O rosto dela ficou pálido e a mão dela procurou a minha como se procurasse chão. Lucas desligou o carro e não olhou para trás. Carolina abriu a porta e saiu primeiro, como se estivesse atrasada para alguma coisa. Eu fiquei sentado um segundo a mais, esperando alguém explicar, esperando uma frase do tipo, é aqui porque... Mas não veio nada, só silêncio. Eu desci devagar, sentindo o joelho reclamar, e quando pisei no chão, a poeira subiu e grudou no sapato como se quisesse me segurar ali. Maria desceu do outro lado, e eu vi que ela estava tremendo, tentando disfarçar. Eu tentei sorrir para ela, mas minha boca não obedecia. Eles caminharam na frente, e eu e Maria fomos atrás, como dois velhos seguindo o próprio filho, sem entender por quê. O portão estava meio aberto, e quando eu empurrei, o metal fez um barulho alto, um guincho que cortou o silêncio e pareceu anunciar nossa entrada num lugar errado. O corredor era escuro, com pedaços de reboco no chão, cheiro de umidade, e o vento passando por buracos no teto fazia um assobio fino, como se o prédio respirasse dor. Eu sentia minha pele arrepiar inteira. Carolina virou o rosto e olhou para mim por cima do ombro, e naquele olhar não tinha saudade nenhuma. Era um olhar frio, impaciente, como se eu fosse um peso. Lucas seguia andando, firme, como quem já tinha decidido o final da história. Entramos numa sala de aula, e eu juro
que quando eu vi aquilo, foi como se eu tivesse entrado num pesadelo de olhos abertos. As carteiras estavam destroçadas, algumas viradas, outras quebradas no meio. A lousa toda rabiscada com palavras tortas, marcas antigas, como se alguém tivesse gritado ali e o grito tivesse ficado preso. Mofo nas paredes, manchas escuras subindo como feridas. O chão cheio de sujeira, papéis velhos, pedaços de vidro. Um pombo bateu asa lá em cima e fez um barulho que ecoou. E Maria deu um pequeno sobressalto, como se tivesse levado um susto por dentro. Eu pensei, por que trouxeram a gente aqui? E antes que eu pudesse perguntar, Lucas virou de frente para nós. Foi aí que tudo quebrou. Ele deu uma risada curta, sem calor, e apontou para a sala como se estivesse mostrando um lixo. Carolina encostou na parede com os braços cruzados, olhando para a gente como quem olha algo ridículo. Eu senti minha garganta fechar. Lucas falou com uma calma cruel, como se estivesse dizendo uma verdade óbvia. Olha só, combina com vocês. A palavra combina entrou em mim como uma faca. Eu vi Maria abrir a boca, tentando entender, tentando achar a piada. Ela soltou um: Lucas, do que você está falando, meu filho? Num tom tão frágil que me deu vontade de abraçar ela e tirar dali na hora. Carolina riu. Riu mesmo. E esse riso foi o som mais feio que eu já ouvi na vida, porque era riso de deboche, de desprezo, de quem se sente acima. Ela apontou para a carteira quebrada e disse, com aquele jeito de quem escolhe palavra para humilhar: senta aí. Vocês sempre gostaram do básico, não gostaram? Eu senti um calor subir no meu rosto, uma vergonha que queimava. Eu olhei para o Lucas, esperando um limite, esperando ele mandar ela parar. Mas ele não só deixou, como alimentou. Ele se aproximou um pouco, ficou mais perto, e eu senti o cheiro do perfume dele misturado com o mofo daquele lugar, como se o nosso passado e o presente dele estivessem se chocando na minha cara. E então ele disse, devagar, olhando dentro dos meus olhos como se quisesse me esmagar por dentro: vocês dois não valem nem o chão que pisam. Eu senti o mundo inclinar. Foi físico. Como se o chão tivesse dado um passo para trás e eu tivesse ficado no vazio. Meu peito apertou de um jeito que doeu de verdade. Doeu como dor de doença, dor de coração. A cabeça começou a zunir e por um segundo eu não consegui respirar direito. Minha mão procurou a da Maria sem eu perceber, e quando eu toquei nela, ela estava gelada. Eu vi o rosto dela mudar, como se alguma coisa quebrasse atrás dos olhos. Ela tentou falar, mas não saiu, só um som fraco, um suspiro preso. Eu fiquei parado, olhando para eles, tentando encontrar algum sinal de humanidade, algum arrependimento, qualquer coisa que dissesse: isso é brincadeira. Mas não era. Os dois estavam ali, inteiros, seguros, como se estivessem esperando esse momento há tempo. Eu pensei em tudo que eu fiz. Pensei nas moedas contadas, na comida dividida, nas noites sem dormir. E, ao mesmo tempo, meu cérebro não aceitava. Era como se eu repetisse por dentro: não, não, não. Só que a cena não mudava. Carolina apontou para mim de novo e falou algo como duas relíquias ultrapassadas. E a palavra relíquia me atravessou, porque eu entendi que para eles, eu e Maria já tínhamos virado objeto. Coisa velha, peso morto. Eu senti uma mistura de raiva e vergonha tão grande que minhas mãos começaram a tremer. Eu queria gritar, mas a voz não vinha. Eu queria avançar, mas as pernas pareciam presas no chão sujo daquela sala. Eu olhava ao redor e era como se o lugar inteiro estivesse concordando com a humilhação. Como se o mofo, as carteiras quebradas, o vento assobiando, tudo estivesse ali para dizer: é isso que vocês merecem. E o pior era ver a Maria, ali do meu lado, tentando se manter em pé com dignidade, mesmo com os olhos enchendo de água, mesmo com o peito dela subindo e descendo rápido, como se ela estivesse prestes a desabar. Lucas deu um passo para trás, como quem termina um serviço, e disse num tom seco: a conversa era essa.
E eu sentia a confiança morrer dentro de mim, morrer de verdade. Porque quando um filho olha para você daquele jeito e escolhe te humilhar sem piedade, não é só o presente que ele destrói tudo. O passado inteiro vira dúvida, o amor vira pergunta. E eu fiquei ali naquele segundo interminável, incapaz de acreditar que eu estava vivendo aquilo, incapaz de entender como a vida podia chegar nesse ponto, e com a sensação horrível de que aquilo ainda não era o pior. Quando eles viraram as costas e saíram daquela sala, foi como se o ar tivesse sido arrancado junto. Eu ouvi os passos se afastando pelo corredor, o som ficando menor, e ainda assim, cada batida parecia um martelo dentro da minha cabeça. Eu quis correr atrás, gritar, exigir explicação, mas meu corpo não respondia. Fiquei parado, com a mão presa na mão da Maria. E a gente só ouvia o vento passando pelas frestas e um barulho de asa lá em cima, como se até os pombos tivessem mais liberdade do que nós. A porta ficou meio aberta, e a luz de fora cortava a poeira no ar, mas não trazia conforto nenhum, só deixava tudo mais real. Eu olhava para o chão sujo e pensava, é aqui mesmo que eu tô? E logo em seguida vinha outra pergunta, mais pesada. Por que meus filhos fizeram isso? Maria começou a chorar sem som, daquele jeito que dói mais, porque parece que o peito não aguenta nem o barulho do próprio choro. Eu passei o braço por ela, mas me senti inútil, pequeno, como se eu não tivesse força nem para proteger a mulher que eu prometi cuidar. A garganta queimava, os olhos ardiam, mas eu não conseguia chorar. Era como se a humilhação tivesse secado tudo por dentro e deixado só um vazio. Eu sentia a raiva subindo e descendo como onda, mas ela vinha misturada com vergonha, e essa mistura é cruel. Porque a raiva pede reação e a vergonha pede esconder. E eu ali, exposto no meio de uma escola em ruínas, me sentindo menos do que gente. As primeiras horas foram confusas. O tempo não passava direito. Eu tentava pensar em saída, em caminho, em pedir ajuda, mas a cabeça ficava voltando para a frase como um disco arranhado. Não valem nem o chão que pisam. Eu repetia isso por dentro e cada repetição parecia tirar um pedaço do que eu achava que era minha história. Eu me perguntei se eu tinha sido um pai ruim, se eu errei em algum ponto sem perceber, se eu devia ter sido mais duro, mais presente, mais isso, mais aquilo. O pensamento ficava indo e voltando, martelando, procurando uma explicação que não existia. Porque no fundo, a gente quer achar um motivo para a maldade, como se motivo deixasse tudo menos absurdo. Eu olhava para Maria e via nela um cansaço antigo misturado com um choque novo, e isso me partia. A gente tentava se apoiar um no outro, mas era como se os dois estivessem com as pernas quebradas. O medo veio depois, medo de ficar ali, medo do escuro do corredor, medo de alguém aparecer, medo principalmente de perceber que ninguém viria. E junto do medo veio uma sensação que eu nunca tinha sentido tão forte: a autoconfiança destruída. Eu, que sempre me orgulhei de ser firme, estava me vendo duvidar do meu próprio valor por causa de duas vozes que eu ajudei a colocar no mundo. Eu preciso te perguntar isso de um jeito sincero, sem coragem de fingir força. Já sentiu algo que fez você duvidar do seu próprio valor? Se já passou por isso, comenta, nem que seja só uma palavra. Porque eu lembro dessas horas como um buraco, um lugar onde tudo dentro de mim ficou em silêncio, tentando entender como o amor pode virar desprezo e como a gente continua respirando quando a própria família vira a mão contra a gente. Eu já não esperava mais nada quando a ajuda apareceu, porque naquele estado a gente aprende a não esperar. O corpo estava cansado demais para pedir, a cabeça pesada demais para confiar. A gente tinha conseguido sair daquele lugar como deu, andando devagar, sem rumo certo, só com a certeza de que precisava ir embora dali antes que a dor virasse desespero maior. Foi quando chegamos a um ponto em que o barulho da cidade voltava aos poucos, mas eu ainda me sentia fora do mundo,
como se estivesse atrasado para minha própria vida. Eu lembro de sentar num banco qualquer, Maria ao meu lado, os dois em silêncio, tentando juntar os pedaços sem saber por onde começar. E foi nesse momento que alguém parou. Era uma pessoa comum, dessas que a gente cruza na rua sem prestar atenção, mas que naquele dia virou diferença entre afundar e respirar. Ela não chegou perguntando muito, não veio com pressa nem com curiosidade, só percebeu. Percebeu o jeito que Maria segurava a bolsa como se fosse escudo, percebeu o meu olhar perdido, percebeu que a gente não estava ali por acaso. Perguntou se estava tudo bem, e a pergunta veio tão simples, tão humana, que eu senti o nó na garganta crescer de novo. Eu tentei responder que sim, no automático, mas a voz falhou. E quando a voz falha, não tem mais fingimento possível. A gente foi ouvido, não julgado, não apressado, não interrompido, ouvido de verdade. Cada palavra que saía parecia aliviar um pouco do peso que eu carregava no peito. Maria chorou, chorou daquele jeito solto, como quem finalmente encontra lugar seguro para desabar. E ninguém pediu para ela parar. Ninguém disse, vai ficar tudo bem, da boca para fora. Só deixaram ela ser. Aquilo me chocou mais do que a crueldade de antes, porque mostrou um contraste brutal. Enquanto quem tinha a obrigação de cuidar virou o rosto, um estranho oferecia dignidade sem exigir nada. Eu senti vergonha por ter desconfiado do mundo inteiro, mas também senti gratidão por ainda existir alguém que enxergasse gente onde outros só viam estorvo. Aos poucos, a situação foi se organizando. Um lugar simples, em Jundiaí, São Paulo, que virou abrigo não só para o corpo, mas para a cabeça. Um copo d'água, uma cadeira firme, um ambiente limpo e silencioso. Coisas pequenas, mas que naquele momento pareciam luxo. Eu lembro de sentir o corpo relaxar sem eu mandar, como se ele entendesse antes de mim que ali não havia ameaça. Maria respirou mais fundo. As mãos pararam de tremer. E eu, pela primeira vez desde a queda, senti algo que não era medo nem raiva. Alívio. Um alívio tímido, desconfiado, mas real. O jeito como fomos tratados ali fez uma coisa estranha comigo. Me fez lembrar de quem eu era antes da humilhação. Me fez lembrar que respeito não precisa de sangue, que cuidado não depende de sobrenome. Cada gesto simples, cada palavra calma, era como um remendo sendo costurado devagar numa ferida aberta. Eu me sentia estranho por estar recebendo ajuda sem cobrança, sem humilhação escondida, sem aquela sensação de dívida eterna. Era ajuda limpa. E isso, depois do que eu tinha vivido, parecia quase inacreditável. Eu olhava para Maria e via nos olhos dela uma luz fraca voltando, ainda com medo de se acender demais e apagar de novo. Mas ali, a esperança não voltou de uma vez, não foi milagre rápido. Foi um processo silencioso, feito de pequenas certezas. A certeza de que não estávamos sozinhos, a certeza de que aquela humilhação não definia tudo, a certeza de que ainda existia gente capaz de estender a mão sem empurrar depois. E naquele novo cenário, simples e acolhedor, eu comecei a entender que a justiça do destino nem sempre vem com barulho. Às vezes, ela começa assim, discreta, na forma de alguém que olha para você no pior momento e decide te tratar como gente. Foi só quando a gente se viu em segurança, com o coração ainda batendo errado, que eu percebi uma coisa que eu tinha ignorado por anos. Eu sempre vivi como se bastasse ser bom e trabalhar duro, como se isso fosse me proteger de tudo. E naquela noite, naquele lugar simples em Jundiaí, eu senti que a vida tinha virado do avesso e que, pela primeira vez, eu precisava encarar aquilo que eu e Maria carregávamos em silêncio, como quem carrega uma pedra no bolso e finge que não pesa. Porque pesava. Pesava há muito tempo. Só que eu tinha aprendido a não mostrar. Eu olhei para Maria e ela estava com os olhos inchados, mas mais firmes, como se a dignidade dela tivesse sobrevivido por teimosia. E foi nesse olhar
que eu entendi que não dava mais para continuar fingindo que certas coisas não existiam. A humilhação tinha quebrado a nossa casca por fora, e com a casca quebrada, o que estava escondido começou a pedir espaço. Eu lembro de sentir um frio na barriga, não de medo do lugar, mas de medo do que eu ia tocar dentro de mim. É estranho dizer isso, mas era como se eu estivesse prestes a abrir uma caixa que eu mesmo tranquei anos atrás, por achar que era mais seguro não mexer. A origem desse segredo não foi glamour, não foi riqueza, não foi sorte caindo do céu. Foi dor e necessidade. Foi a vida me ensinando, na marra, que tem coisas que a gente guarda porque sabe que o mundo não é justo e porque às vezes a própria família não é segura. Teve um tempo em que Lucas e Carolina ainda eram mais novos e eu percebi conversas tortas, frases soltas demais, sinais pequenos que pareciam nada, mas que me deixavam inquieto. Eu não queria acreditar. Eu sempre quis ver o melhor. Só que eu vi, e quando a gente vê, a gente nunca desvê. Eu e Maria conversamos na época em noites baixas, sussurrando na cozinha, porque até as paredes pareciam ouvir. A gente não teve coragem de confrontar de imediato, não por covardia, mas por medo de destruir tudo sem ter prova, medo de olhar nos olhos dos filhos e descobrir que a verdade era pior do que a suspeita. Foi assim que eu comecei a guardar. Guardar não por vingança, mas por proteção, como se eu estivesse colocando um cinto de segurança numa vida que já andava em estrada perigosa. Eu não dizia nada para ninguém. Porque quem é que acredita num velho dizendo que tem algo sério envolvendo os próprios filhos? Quem é que não olha para você e pensa que é exagero, ressentimento, paranoia? E eu não queria virar motivo de chacota. Eu já tinha orgulho demais para isso. Eu preferi o silêncio. Preferi carregar sozinho, esperando o momento certo que talvez nunca chegasse. Só que o tempo foi passando e aquilo foi virando um peso íntimo, uma sombra guardada. Eu mantive esse segredo escondido como se fosse um último pedaço de controle numa vida que eu não controlava mais. E eu escondi não só dos outros, eu escondi até de mim em alguns dias. Porque quando a gente está tentando sobreviver, a gente aprende a empurrar o que dói para debaixo do colchão da rotina. Só que nada fica enterrado para sempre. E naquela noite, depois de ser tratado como lixo, eu senti uma raiva diferente, uma raiva que não era de brigar, era de acordar. Eu senti uma clareza dura. Eles achavam que eu era fraco porque eu era calado. Eles achavam que eu não tinha nada porque eu não mostrava. Eles achavam que eu e Maria éramos duas relíquias porque a gente era simples. E essa arrogância deles, essa certeza cruel, fez o segredo mexer dentro de mim como se pedisse justiça. Eu lembrei do que estava guardado, do jeito que estava guardado e do motivo de eu ter guardado. Eu lembrei do cuidado com que eu escondi tudo, do medo de perder, do medo de alguém encontrar, do medo de ser destruído antes da hora. Eu senti minhas mãos suarem, meu coração acelerar, como se eu estivesse voltando no tempo e, ao mesmo tempo, criando um futuro novo. Eu levantei devagar e fui até onde estavam nossas coisas, e Maria me acompanhou com o olhar, sem entender direito. Quando eu disse o nome do segredo em voz baixa, quase sem som, ela fechou os olhos por um segundo, como se lembrasse na hora de um capítulo inteiro que a gente tinha fingido que não existia. E eu vi no rosto dela o mesmo medo antigo, misturado com uma coragem que a dor tinha acabado de acordar. A pessoa que tinha nos acolhido percebeu que havia algo ali, alguma coisa maior do que a nossa tristeza. Não forçou. Só perguntou com calma se a gente tinha alguém, se tinha documentos, se precisava de ajuda. E foi nessa pergunta simples, humana, que eu entendi o tamanho do que eu carregava. Porque aquilo não era só algo guardado. Era um pedaço de verdade trancado há anos. Um pedaço de poder, no sentido mais cru da palavra. O poder de revelar, de proteger, de virar a mesa. Eu senti uma mistura de medo e alívio. Medo, porque verdade tem consequência. Alívio, porque pela primeira vez eu não ia mais carregar sozinho. E eu te confesso,
Naquele instante, quando eu percebi que a caixa estava prestes a ser aberta, eu tremi por dentro, não de fraqueza, mas de consciência, porque uma vida inteira pode mudar quando o segredo sai do escuro. Eu olhei para Maria e vi que ela também sabia. A gente não precisava falar muito. Era como se anos de silêncio tivessem preparado exatamente aquele momento. E se você estivesse no meu lugar, com algo tão grande nas mãos, você faria o quê? Guardaria mais um pouco por medo do que pode acontecer? Ou teria coragem de usar a verdade para se proteger? Comenta do seu jeito, bem simples mesmo. Porque eu juro que naquela noite eu descobri que o segredo não muda só o destino de quem esconde. Ele muda, principalmente, quem a gente é quando finalmente decide parar de se calar. Eles voltaram do jeito que gente cruel sempre volta. Não por saudade, não por amor, mas porque alguma coisa dentro deles acendeu a palavra perigo. Eu não sei dizer exatamente como chegou primeiro. Se foi um telefonema, se foi uma mensagem atravessada, se foi alguém comentando no lugar errado, mas eu lembro do instante em que o nome do Lucas apareceu na tela do celular e meu corpo inteiro reagiu, como se tivesse encostado numa tomada. Não foi alegria. Foi um calor no peito, uma tensão na mandíbula, um reflexo de defesa que eu nem sabia que tinha. Maria olhou para mim e não perguntou nada. Ela só entendeu pelo meu silêncio. E naquele olhar dela, cansado e firme, eu percebi que a gente não ia mais fugir. A gente não tinha mais espaço para medo, porque o medo já tinha feito estrago demais. A gente ia encarar. A mensagem dele era curta, quase educada, como se ele estivesse falando com um vizinho. Pai, precisamos conversar. É urgente, quero resolver as coisas. Resolver as coisas. A mesma frase que antes tinha soado como promessa, agora soava como ameaça disfarçada. Eu fiquei alguns segundos olhando aquilo, sentindo o coração bater lento e pesado, e uma parte de mim quis ignorar, quis apagar, quis fingir que eles não existiam. Mas outra parte, maior, crescida na dor, respondeu dentro de mim. Agora eu falo. Agora eu não abaixo a cabeça. Nós marcamos num lugar neutro, simples, em Jundiaí, numa sala pequena que parecia segura demais para caber tanta história. Eu cheguei antes, por escolha. Quis chegar antes para respirar o ar, para olhar a porta, para decidir onde eu sentaria, como se eu precisasse recuperar o controle de detalhes pequenos, já que os grandes tinham sido arrancados de mim. Maria sentou ao meu lado, ombro com ombro, como sempre foi. Eu senti a mão dela roçar na minha, um toque rápido dizendo eu tô aqui, e isso me deu um tipo de coragem que eu não consigo explicar. Coragem de homem velho, que já apanhou do tempo e, mesmo assim, decide não se curvar. Quando a porta abriu, eu reconheci os passos antes de ver os rostos. Lucas entrou primeiro, com a postura de quem vem preparado para mandar. Só que quando ele me viu sentado, olhando direto, ele hesitou um milésimo. Foi pouco, mas eu vi. Carolina entrou atrás, com aquele ar de superioridade que sempre teve quando queria se proteger, só que naquele dia o rosto dela estava duro demais. Os dois tinham uma pressa nos olhos, uma pressa de encerrar logo, como se conversar comigo fosse um incômodo necessário. Eles começaram com teatro. Eu percebi na primeira frase, pai, mãe, Lucas disse, e a voz saiu mais macia do que eu lembrava. Macia demais. A gente errou. Eu sei que errou. Aquilo foi um exagero, um momento de cabeça quente. Ele falou cabeça quente, como se tivesse derrubado um copo d'água, como se não tivesse esmagado nossa dignidade num lugar imundo. Carolina completou logo, apressada. Foi uma coisa que saiu do controle. Vocês sabem como as coisas ficam, né? Estresse, pressão, problemas. Eu respirei fundo. A raiva veio, mas eu não deixei ela dirigir. Eu deixei a verdade. Vocês vieram aqui pedir desculpa ou vocês vieram consertar o que é de vocês? Eu perguntei. Minha voz saiu calma e eu senti os dois se mexerem na cadeira, desconfortáveis com a calma. Gente que humilha gosta de reação. Grita mais quando vê lágrima, enfraquece quando vê silêncio firme.
Lucas tentou sorrir, um sorriso curto, ensaiado. Pai, não começa assim. A gente veio porque se importa. Maria soltou um ar pela boca, quase um riso sem humor. Se importava quando deixou a gente numa escola abandonada para ser humilhado? Ela disse, e eu senti a garganta apertar. Maria falando assim era rara. Maria sempre tentou manter a paz. Mas naquele dia, a paz tinha morrido e no lugar nasceu a dignidade. Carolina se inclinou, teatral. Mãe, por favor, não dramatiza. Ninguém deixou vocês. Vocês também poderiam ter, sei lá, ido embora. Vocês gostam de se fazer de vítima. A frase dela foi como uma faca voltando no mesmo lugar. Eu senti o sangue subir no rosto, não de vergonha, mas de indignação. E eu olhei para ela com uma calma que eu nunca tive na vida. Você ouviu a si mesma? Eu disse devagar. Você acabou de chamar sua mãe de dramática. Você acabou de dizer que eu gosto de me fazer de vítima. Depois de tudo, Carolina deu de ombros, como se estivesse cansada. Eu tô sendo realista. Não, eu respondi. Você tá sendo a mesma pessoa que riu quando me chamou de relíquia, só que agora você quer parecer diferente. Lucas interrompeu rápido, tentando retomar o controle. Tá, chega. A gente veio resolver, vamos ser práticos. A palavra práticos me deu nojo. Porque foi assim que eles transformaram amor em negócio, sendo práticos. Ele respirou fundo e soltou a verdade sem perceber que eu já estava vendo antes. Pai, surgiu uma situação, uma coisa séria, e a gente precisa da sua ajuda. Ali, eu senti a sala mudar. O ar ficou mais pesado, como se alguém tivesse puxado a cortina do teatro. Eu apoiei as mãos nos joelhos e inclinei um pouco para frente. Minha ajuda? Eu perguntei. A mesma ajuda que vocês não quiseram quando eu era só pai e mãe tentando amar vocês? Carolina cortou com uma voz fina. Não é isso. É que tem gente falando coisas, tem risco. Você tá guardando umas coisas, né? A gente só quer evitar problema para a família. A palavra família saiu da boca dela como se fosse ferramenta, não sentimento. Eu vi Maria apertar a alça da bolsa e eu senti uma pena funda, porque eu sabia que doía nela também, ouvir família como chantagem. Lucas tentou fazer cara de vítima, a cara de quem quer fazer o outro sentir culpa. Pai, você sabe como está o mundo. Se isso sair, vai destruir todo mundo. Vai destruir a gente e vocês também. Vai virar escândalo. Vocês já são idosos, vocês vão querer passar por isso? Eu ri. Não foi riso de alegria, foi riso de clareza. Porque ali eu enxerguei o tamanho da manipulação. Eles estavam tentando me proteger do que eles mesmos fizeram. Estavam tentando vender como cuidado aquilo que era puro interesse. Vocês estão preocupados comigo agora? Eu disse. Com a nossa idade... Carolina se apressou, fingindo emoção. Pai, a gente está preocupado com vocês sim, com a imagem, com o nome da família, com a nossa história. Eu encarei os dois e senti uma paz estranha crescer dentro de mim. Uma paz que não vem de perdão, mas de fim de ilusão. Eu passei a vida tentando enxergar meu filho e minha filha como crianças que erravam e aprendiam. Mas naquela sala eu vi adultos escolhendo manipular, escolhendo mentir, escolhendo reduzir o amor à conveniência. Minha história, eu disse apontando para o meu peito com o dedo. A minha história não é o nome de vocês. A minha história é o que eu e Maria fomos quando vocês não eram nada além de crianças com fome e medo. A minha história é o que eu aguentei para vocês estudarem, comerem, terem dignidade. Vocês não têm direito de usar família como escudo depois de cuspirem em cima dela. Lucas mudou o tom, ficou mais duro. O teatro caiu de vez. Então você vai ferrar a gente? É isso? Vai se vingar? A palavra vingar me deu uma vontade de levantar e ir embora. Mas eu fiquei. Eu precisava ficar, porque eu precisava dizer. Eu precisava colocar no mundo o que eu engoli por anos. Vocês chamam de vingança porque vocês nunca aprenderam o que é consequência, eu respondi. Vingança é o que vocês fizeram com a gente naquela sala. Vocês escolheram humilhar. Vocês escolheram destruir.
O que eu tenho agora é verdade. E verdade não é vingança, é limite. Carolina bateu a mão na mesa impaciente. Você sempre foi teimoso, sempre quis pagar de correto. A gente só está pedindo para você pensar. A gente pode resolver isso de outro jeito. De outro jeito, eu repeti devagar. Tipo o jeito que vocês resolveram a vida deixando eu e Maria no mofo. Lucas tentou uma nova estratégia. Começou a usar a Maria. Mãe, fala com ele. Você não quer isso. Você sempre quis paz. Você sabe que ele está magoado e está tomando decisão errada. Eu senti Maria se mexer na cadeira. Por um segundo, o velho instinto dela de apaziguar apareceu no olhar. E isso me cortou. Mas Maria respirou fundo e falou com uma firmeza que eu nunca vou esquecer. Eu quis paz, Lucas, ela disse. Mas vocês confundiram paz com eu engolir humilhação. Eu não engulo mais. Carolina arregalou os olhos, como se a mãe tivesse cometido um crime. Nossa, mãe, você está contra a gente? Maria não piscou. Eu tô do lado da dignidade. E vocês passaram dos limites. Lucas tentou voltar para o sentimental. A voz dele ficou baixa, quase chorosa. Pai, eu errei. Eu sei. Eu estava com raiva. Eu estava perdido. Mas eu sou seu filho. Você vai mesmo destruir meu futuro? Essa frase quase me derrubou, porque ela veio com o peso de anos. Eu sou seu filho. Eu senti o coração apertar, porque parte de mim ainda amava aquela criança antiga que ele foi. E foi exatamente por isso que eu precisei ser firme, porque amor sem limite vira prisão. Seu futuro, eu respondi, não é minha responsabilidade quando você escolheu destruir o meu presente. Você quer que eu te proteja da consequência do que você fez. E você está usando meu amor como arma. Ele fechou a cara. Então é isso. Você vai nos entregar. Eu inclinei a cabeça e falei com uma honestidade que doeu até em mim. Eu não vou entregar ninguém. Eu vou parar de esconder a verdade para proteger quem me feriu. Se a verdade destrói alguma coisa, é porque essa coisa foi construída errada. Carolina começou a chorar, mas era um choro seco, com raiva. Você está fazendo isso porque você quer que a gente sofra. Você quer se sentir poderoso, velho. Eu respirei fundo. Eu senti minha voz sair pesada, sem grito, mas com peso de sentença. Eu não quero poder, eu disse. Eu passei a vida querendo paz. O que eu quero agora é respeito. E vocês só vieram porque têm medo. Não vieram por amor. Vocês não perguntaram se a gente comeu. Não perguntaram se a gente dormiu. Não perguntaram se a gente ficou vivo. Vocês vieram perguntar o que eu tenho, o que eu guardo, o que pode atingir vocês. Lucas tentou se levantar, intimidar. Pai, você está indo longe demais. Eu levantei também devagar, sentindo meu corpo velho, mais firme. E eu olhei para ele como eu nunca tinha olhado antes. Não como pai pedindo carinho, mas como homem exigindo limite. Eu já fui longe demais quando eu aceitei migalha, eu disse. Hoje eu não aceito mais. A sala ficou em silêncio por um segundo. Eu ouvi a minha respiração. Ouvi o coração da Maria no meu ouvido, como se ela estivesse dentro de mim. E então eu falei a frase que eu nunca pensei que teria coragem de falar para meus próprios filhos. Vocês quebraram uma coisa que não volta, eu disse. Vocês quebraram a confiança. E quando confiança quebra, não é com desculpa que cola. Eu posso até um dia perdoar no meu coração para não carregar ódio. Mas reconciliação exige mudança. E eu não vejo mudança. Eu vejo medo. Carolina sussurrou quase um veneno. Você está dizendo que a gente não é mais sua família? Eu olhei para ela e senti a tristeza mais funda que um pai pode sentir. A tristeza de perceber que o filho virou estranho. E mesmo assim eu respondi, com a mão tremendo de dor e de coragem. Família, eu disse, é quem não te humilha quando você está fraco. Família é quem não te joga no mofo e ri. Família é quem te chama de pai com respeito, não só quando precisa de proteção. E hoje vocês não estão agindo como família. Lucas ficou vermelho. A raiva dele apareceu inteira. Então você escolhe estranhos em vez da gente? Eu encarei e respondi com uma clareza que me libertou. Eu escolho
dignidade. Eu escolho verdade. Eu escolho a minha esposa. Eu escolho parar de ser usado. Foi nesse momento que eu senti uma coisa acontecendo dentro de mim, como se uma corrente tivesse estourado. Eu percebi que eu já não precisava da aprovação deles para existir. Eu percebi que a humilhação tinha tentado me reduzir a nada, mas que eu ainda era alguém. E eu vi, nos olhos do Lucas, um susto. O susto de quem percebe que perdeu o controle. E nos olhos da Carolina, eu vi uma raiva desesperada. A raiva de quem percebe que a chantagem não funciona mais. Eles ainda tentaram negociar. Lucas disse, a gente pode te ajudar financeiramente, como se dinheiro comprasse passado. Carolina disse, vamos fazer um acordo, como se amor fosse contrato. E eu ouvi tudo com uma calma triste, porque eu finalmente entendi. Eles não estavam ali para reconstruir, eles estavam ali para conter dano. Eu respirei fundo e encerrei, olhando para os dois como quem fecha uma porta sem bater, mas fecha de verdade. Eu vou fazer o que for necessário para proteger a mim e a Maria, eu disse. E se isso revelar coisas que vocês achavam que nunca seriam reveladas, então vocês que lidem com isso. Eu passei a vida lidando com o peso de vocês. Agora eu vou lidar com a verdade. Lucas abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Carolina enxugou o rosto rápido, com raiva de ter chorado. E eu vi os dois se levantarem como vieram, com pressa. Só que dessa vez, a pressa não era de mandar, era de escapar. Eles saíram sem olhar para trás. E quando a porta fechou, eu não senti vitória. Eu senti luto. Luto pela família que eu achei que tinha. Luto pela ilusão que eu alimentei. Mas junto do luto, veio uma coisa que eu nunca tinha sentido tão limpa. Libertação. Eu sentei de novo e Maria colocou a mão na minha. Não disse nada. Não precisava. Porque naquele silêncio, pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti pequeno. Eu me senti inteiro. E eu soube, com uma certeza que dá medo e dá paz ao mesmo tempo, que a vida tinha virado a página. E que, dali para frente, ninguém mais pisaria em cima do meu valor só porque eu passei a vida tentando ser bom. Depois de tudo o que vivi, eu não voltei a ser quem eu era. Eu me tornei alguém mais consciente. A dor não apagou minha essência, mas me ensinou limites que eu nunca tive coragem de impor. Eu aprendi que valor não se pede, se reconhece, que respeito não se implora, se exige, e que família não é quem carrega o mesmo sangue, mas quem protege quando o mundo desaba. Eu e Maria seguimos em frente com escolhas simples e firmes, decididos a não negociar mais nossa dignidade. A justiça do destino não veio em forma de vingança, veio como libertação. Hoje existe silêncio, mas é um silêncio de paz, não de medo. Se essa história tocou você, fica aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua acompanhando essas histórias que mostram que a verdade sempre encontra um caminho. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.